Sejam muito bem-vindos depois de quase um ano da reforma dessa chácara. Nós estamos aqui hoje para gravar o tour e ficou incrível! Essa chácara vai ser para locação de temporada e ela passou por uma reforma completa. Desde a parte ali do telhado, toda a fiação elétrica, acabamentos dos banheiros, cozinha, vocês vão ver o antes e o depois dessa transformação. Então fica aqui comigo para entender todos os detalhes. O que norteia esses projetos que eu faço? Primeiro ponto é a gente desenvolver um conceito para o imóvel, pensando no público-alvo, pensando na diferenciação dele em relação aos concorrentes. E aqui vem um ponto estratégico: definir o valor de investimento. Antes da gente entrar, eu quero te contar um pouquinho de como funciona esse processo de uma forma bem rápida. Quando a gente tem um imóvel, a gente precisa entender que ele pode ser rentabilizado, que é o caso que a gente vai fazer aqui. Quantas pessoas não têm uma chácara ou uma casa de praia, uma casa de campo que está fechado só dando prejuízo? Casas como essa daqui precisam de muita manutenção ao longo do tempo e colocar em plataformas como Airbnb, Booking é uma ótima solução. Como nós trabalhamos por aqui? Primeiro, a gente precisa analisar o imóvel em relação aos concorrentes, definir qual estratégia que a gente vai trabalhar e definir o quanto se pode investir numa reforma para que a gente tenha um retorno dela lá na frente. Com isso em mãos, a gente parte para o projeto e parte para a execução. Então vamos lá dentro para a gente conhecer já essa casa? Essa casa era o lar da mãe do meu cliente. Ela morou aqui por muitos anos. E quando ela decidiu mudar, esse cliente pensou em colocar o imóvel para locação de temporada para pagar os custos das manutenções e também lucrar um pouco com a casa. Mas sempre respeitando, as decisões da mãe, sempre respeitando a história dessa casa. E foi isso que a gente fez aqui. Então, a hora que você entrava por essa sala, você tinha 2 poltronas, tinha muita coisa pessoal dela. Esse sofá que tá aqui, ele ficava naquela sala, então eram 3 sofás ali, então era muita coisa. E na parte da sala de jantar também, ela tinha muitas lembranças, porta-retratos, quadros, itens que ela foi colecionando ao longo da vida dela. E quando a gente vai colocar o imóvel ou para venda ou para locação, precisamos fazer aí a despersonalização desses itens, muitas vezes descartar coisas que já são antigas, coisas que não fazem mais sentido e deixar o ambiente mais leve, mais limpo. E como ela ia mudar, isso facilitou bastante esse processo. Então ela levou muitas coisas para casa nova e outras coisas ela acabou deixando aqui, mais guardado dentro de armários com chave. E nós fizemos esse trabalho respeitando essa história e também fizemos a parte aqui inicial da sala com os mobiliários já existentes. Aquelas 2 poltroninhas que estavam aqui, a gente colocou em outro ambiente, que depois eu vou mostrar para vocês, mas trouxemos o sofá para cá, coloquei essas almofadas que são mais claras para trazer mais amplitude para o espaço e, claro, a conexão com a natureza. Um ponto bem importante que a gente fez aqui e que a gente faz em muitos trabalhos é pensar na vista. Então, a hora que eu tô sentada aqui nesse sofá, a gente tem assim uma vista maravilhosa e o pôr do sol, gente, é bem aqui, de frente para essa porta e é um espetáculo. Então, foi estratégico ter colocado esse sofá aqui. Outro ponto que eu uso muito nos projetos é sempre a parte de plantas. Como a gente tá aqui numa chácara com bastante natureza e a gente tem pessoas que cuidam daqui, a gente pôde trazer plantas naturais que vocês vão ver aí por todos os ambientes que a gente fez essa parte de produção depois da reforma. Então são elementos que trazem vida para o ambiente, deixa ele mais bonito, mais leve e traz aquele acolhimento que a gente gosta bastante de colocar por aqui. Na sala de jantar foi outro grande desafio que nós tínhamos, porque ela é uma sala de jantar ampla
e tem uma estante muito grande. Então, na sala de jantar, a gente tentou deixá-la um pouco mais leve, trazendo a parte de taças para cá, porque é uma sala onde a gente pensa em celebrações, um pouco de plantas, como eu comentei que eu gosto muito de trazer esse verde para dentro dos imóveis. E a mesa de jantar, o centro dessa mesa, eu não queria fazer uma mesa posta, porque a gente vai fazer isso lá no Espaço Gourmet. Então, para cá, eu trouxe uma mesa com bastante verde, bastante natureza, remetendo muito aquelas mesas de festas, de casamentos, de cerimônias, que eu me inspiro muito para desenvolver os meus projetos. Então a gente conseguiu deixar esse ambiente mais leve, mais moderno e, consequentemente, mais acolhedor também. Comenta aqui nos comentários se você gostou desse arranjo que a gente fez aqui na mesa com plantas naturais. Me fala o que você achou, que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para não perder nenhum conteúdo, que cada vez a gente está trazendo aí imóveis mais encantadores para vocês. Continuando aqui, o que nós fizemos de reforma dentro da casa. Uma das prioridades que eu trouxe para os clientes era reformar os banheiros. Porque o banheiro e cozinha, principalmente, eles têm aquele revestimento que deixa um pouco mais datado. Então, o cliente aceitou fazer a reforma dos banheiros, porém tinha uma exigência, que era manter o piso. Que esse mesmo piso que tem aqui na sala, ele vai por todos os ambientes aqui na parte inferior. E ela não queria trocar o piso, até porque, como eu falei, ele tem uma conexão com o restante dos ambientes. Então, foi um desafio para a gente conseguir trocar só a parte de revestimento das paredes sem mexer no piso. E a outra coisa é que os banheiros, eles têm banheiras e cada banheira tinha uma cor diferente. Então nós também pensamos em respeitar a cor que já existia vindo das banheiras para criar a paleta de cores aí de cada um dos ambientes. Começando aqui no lavabo, nós trouxemos um revestimento que ele traz aquela ideia do ladrilho hidráulico, porque é uma casa mais rústica, então conversa com o estilo da casa e também com a cor do piso. E trocamos a bancada, espelho, luminárias, pendentes. Eu gosto muito dos pendentes de palha, que são naturais, então a gente traz esses elementos para os nossos projetos. Agora eu quero mostrar para vocês a nossa cozinha, como ela era antes. Ela tinha esse revestimento com esses detalhes, um revestimento um pouco neutro também, mas não dava aquela sensação que a gente queria trazer no ambiente. Para que a gente não investisse muito na reforma da cozinha, nós mantivemos toda a parte de marcenaria da cozinha, a bancada também, e trocamos apenas o revestimento que vai acima da bancada. Ali a gente colocou um revestimento em cima do revestimento existente e o restante nós fizemos uma pintura. E eu queria deixar o espaço mais claro, porque a gente tem um piso que ele é um piso mais escuro, então acaba pesando. Por isso a escolha do revestimento branco para a cozinha. E o outro ponto que eu acho que também foi de destaque aqui foi trazer quadros, porque você deixa o ambiente mais colorido, dá mais vida. E quando nós fizemos a produção para colocar no Airbnb, trouxe plantas, temperos, a gente montou a mesa posta. Então todos esses detalhes fazem com que a pessoa se imagine vivendo naquele espaço. E é isso que a gente quer trazer para esse móvel de temporada. Na cozinha ela ganhou essa claridade, e outra coisa que a gente ressaltou nas fotos foi a vista. Gente, tem uma vista aqui, é muito, muito bonita, uma vista pro verde. Então você imagina você lavando louça, que não é uma coisa mais legal do mundo, né? Mas com essa vista, gente, muda completamente. Então eu quis ressaltar essa questão da vista aqui na cozinha. Antes de ir para os quartos, eu queria falar do nosso banheiro social. No banheiro social a gente tem a banheira, e a banheira tem um tom de verde. Então nós trouxemos revestimentos com detalhe em verde, a luminária em detalhe em verde, para compor com essa banheira,
porque o cliente não queria tirar e também não queria fazer uma pintura, que com o tempo acaba se desgastando, ia ser um investimento maior. Então a gente decidiu manter as cores das banheiras, mas trazer um complemento aí na parte de revestimento. Lembrando que a gente não podia trocar o piso também. Então é muito legal porque a gente tem sempre desafios em toda obra que a gente faz, mas hoje nós temos muitos recursos que a gente consegue trazer esse equilíbrio, que a gente consegue trazer um diferencial aí para o imóvel. Agora eu quero falar para vocês dos quartos, mas eu quero ir lá para mostrar o quão incrível é a vista dos quartos. Olha só que vista mais linda nós temos aqui dos quartos de baixo dessa chácara. Então você tem toda a área do jardim, você tem o nosso espaço gourmet ali naquele quiosque e toda essa natureza, esse verde. Todos os quartos têm essa porta que abre para a natureza. Aqui a gente tem o primeiro quarto, que é a nossa suíte master, suíte principal. E dentro dos quartos, o que a gente trouxe? Mais a parte de decoração. Mantivemos os armários, mantivemos as camas que já existiam e entramos com decoração, com cabeceira de cama, com a parte de enxoval, almofadas, detalhes e, claro, na parte de fotografia profissional, a gente sempre traz uma plantinha, um detalhe, um livro. Isso traz todo um charme para esses ambientes. Outra coisa que eu gosto de fazer sempre nos meus projetos é trabalhar com palhetas de cores diferentes para cada um dos quartos. Aqui nós temos 4 quartos e a parte do sótão ali em cima, que também é um quarto. Então, na suíte master, a gente trouxe um tom mais leve, porque ela é uma suíte grande, porém ela tem muito armário, então isso faz com que ela acabe ficando mais pesada. Por isso a gente trouxe aqui um tom de palha para cor desse ambiente. No outro quarto, a gente já trabalhou com um tom de verde. Isso a gente remeteu nos quadros e nos acessórios que a gente trouxe para o quarto, porque aqui já tem esse tijolinho que traz esse aspecto mais rústico para o ambiente e eu adoro manter isso. No outro quarto, aqui na parte de baixo, a gente trouxe um tom de terracota para dar um destaque para ele. No andar superior, a gente também trouxe algo mais leve, mais neutro para o ambiente e trouxe um acolhimento ali na almofada num tom amarelo. Nessa suíte aqui no andar superior, a gente tem um berço que já tinha aqui e eu achei muito importante manter, porque a ideia é que venham famílias e famílias que tenham crianças, e o berço é sempre muito importante e é uma dúvida que muitas pessoas têm. Então a gente manteve o berço. E o banheiro, como eu falei, a gente reformou também nessa suíte dentro do tom que já tinha da banheira. Então, nessa parte do sótão, a ideia é que seja o quarto dos adolescentes, dos solteiros, porque a gente tem uma cama grande de casal e mais uma bicama. Além disso, tem esse espaço de sofá, onde as pessoas podem ficar, pode brincar, trazer jogos e um local onde você consegue também aproveitar a vista que nós temos aqui. E tudo isso traz um diferencial, não só na parte estética, mas no enxoval que a gente está trabalhando, em todos os elementos que a gente trouxe, detalhes das luminárias, detalhe dos quadros, decoração, abajur também. Então cada detalhe é pensado para trazer esse encantamento e diferenciar esse imóvel dentro dos portais ali, nesse caso para locação de temporada, mas poderia ser também para a parte de vendas. E para fechar com chave de ouro a parte dos quartos, eu coloquei ganchos de rede aqui nessa varanda para a gente poder aproveitar cada instante de descanso. E aqui é bem estratégico porque o pôr do sol é bem ali. Agora tá fazendo um pouco de sol porque estamos por volta das 3h30, 4 horas, mas daqui a pouco o sol vai baixando e aqui é um lugar maravilhoso para você deitar, relaxar e aproveitar o pôr do sol. E eu quero te contar agora o local mais gostoso da casa, depois desse daqui, que é o nosso espaço gourmet, que a gente fez uma reforma completa. Vamos descer lá para conhecer?
E nessa casa, a gente conseguiu colocar o espaço gourmet nesse quiosque, que é 100% integrado com a natureza. Aqui nós trouxemos uma mesa grande para 10 lugares e uma mesa de madeira, que é realmente aquela mesa que você vai usar assim para toda a vida. E as cadeiras em corda náutica para trazer aquele charme especial. Mas olha só essa bancada que nós fizemos enorme. Aqui a gente precisava criar um espaço que fosse funcional, porque a cozinha fica um pouquinho longe. Então, tínhamos que colocar a pia, então a gente teve que fazer uma parte de água e esgoto correndo aqui por trás, colocar o cooktop, então também tivemos que fazer a parte do gás, que está atrás da casinha que a gente tem um banheiro, e a nossa churrasqueira a gás também, porque a churrasqueira a gás, ela emite menos fumaça e ela é muito mais prática do que ficar colocando carvão. Então aqui foi a melhor solução, porque a gente não precisou fazer aquela chaminé para colocar quando tem uma churrasqueira normal. E a gente tem uma bancada enorme que é muito prática, muito funcional. Quando nós montamos essa produção, foi pensando em realmente mostrar para a pessoa como que ela podia usar esse espaço. A nossa ideia aqui é colocar toldo em volta, porque às vezes bate um sol, então o sol tá virando ali. Então durante o dia normal não bate sol, mas no finalzinho da tarde ele começa a entrar. Ou às vezes está chovendo, está ventando, está um pouco mais frio. Então a nossa ideia é colocar o toldo, porque se quiser toda a integração, você fica com a integração, senão você consegue proteger. Outra coisa muito legal que nós fizemos foi colocar plantas trepadeiras aqui na lateral onde tem essas colunas, porque elas vão subir e vão entrar por todo esse teto aqui. Então imagina isso daqui a 1 ano, 2 anos, tudo com as plantinhas, as florzinhas, vai ficar incrível. Então nós desenvolvemos um projeto de paisagismo para cá, trazendo mais integração com a natureza, porque quando eu cheguei, a gente só tinha praticamente grama, então eu precisava trazer alguns toques de natureza. A parte do paisagismo ainda não está completa por aqui, nem a parte da iluminação externa também. Isso vai ficar para uma outra etapa, mas a gente já conseguiu trazer os diferenciais aí na parte das plantas, como eu comentei, a parte do podocarpo, próximo das varandas dos quartos, na entrada aqui da chácara, e nós fomos trazendo esses detalhezinhos aí de natureza para esse espaço. Quando a gente quer vender um imóvel como esse daqui ou colocar para locação de temporada, quando a gente tem mais funções para o mesmo ambiente, isso agrega valor. Então nós trouxemos toda essa área do espaço gourmet para cá, que antes não existia, e também fizemos ali em cima uma fogueira com bancos em volta para trazer mais opções de lazer para as pessoas que vão se hospedar aqui. Inclusive eu já testei essa fogueira ali que a gente fez com coisas que tinham aqui na chácara. Foi R$0, que a gente pegou umas pedras que já tinham e conseguimos montar, e foi ótima experiência. E aqui vocês não têm noção como que fica à noite com todas as estrelas assim no céu, fica maravilhoso. Então é algo que a gente sempre precisa pensar quando vai reformar ou transformar o imóvel para locação de temporada. Trazer mais funções para que essas pessoas que se hospedem aí consigam ter mais experiências. E outra experiência que a gente quer trazer para cá também é a parte das hortas, hortaliças, verduras, frutas, que a gente tem uma parte aqui onde já tem essa plantação. E para trazer mais experiência para os hóspedes que vão se hospedar aqui, a gente quer trazer essa experiência deles poderem plantar e também colher esses alimentos que são feitos aqui na chácara. Isso vai cada vez mais agregando valor, e conforme vai agregando valor, também o proprietário pode cobrar um pouco mais caro por isso. Então, trazer essa conexão com a natureza hoje faz muito sentido. No momento em que a maioria das pessoas estão estressadas, estão com burnout, estão com ansiedade, vir para um espaço como esse, relaxar, não tem preço. É muito saudável e cada vez mais a gente vê esse mercado crescendo. Só que não dá para crescer de qualquer jeito. A gente precisa ter
estratégia. E é isso que eu trago por aqui. Análise de investimento, análise do que precisa ser feito, análise da reforma e depois a gente fecha com chave de ouro com toda essa produção, deixando o imóvel maravilhoso e impecável para que ele receba as visitas e tenha uma maior lucratividade. Então, se você gostou desse vídeo, me segue aqui para mais vídeos como esse. E se você tem uma chácara e você quer reformar essa chácara, entre em contato comigo que a gente vai ter o maior prazer de te ajudar nesse processo.